A escalada das facções criminosas é um desafio para as autoridades. Segundo os especialistas, falta uma política pública nacional consistente no combate ao narcotráfico. Sendo assim, os criminosos procuram lugares mais vulneráveis e ineficientes. As facções se aproveitam do mercado consumidor, da corrupção e da má gestão pública, um ecossistema adequado para o crime se estabelecer. Porque o crime organizado vai onde tem recurso e onde tem a leniência do Estado, onde não tem repressão, onde não tem polícia, onde não tem a justiça, não consegue ali processar, punir aqueles que estão praticando crimes. Nós tivemos episódio, inclusive, de fuga de presos empreendidos por organizações criminosas, explodindo presídio para fugir ali detentos. Ou seja, enquanto houver esse vácuo de poder, enquanto o Estado e a sociedade não ocuparem esse espaço, o Estado com investimento nas polícias, aprimoramento da legislação, e a sociedade abraçando as polícias, abraçando o Estado, para que nós consigamos montar uma frente positiva para combater a criminalidade, nós vamos continuar patinando como vem acontecendo no Brasil nas últimas décadas, em se tratando de tráfico de drogas, substâncias entorpecentes. Para quem estuda o tema há muitos anos, como o Ricardo Genari, uma das principais medidas no cerco às facções é o combate à corrupção. Se você entrevistar um criminoso, falar sobre crime organizado, ele vai falar, a primeira coisa é eliminar a corrupção. Se você não eliminar a corrupção, você esquece. Não existe como, não tem formas de combater crime organizado. Sim, a gente está falando em trilhões de dólares, a gente não está falando em migalha, na piqueira, a gente está falando de essas quadrilhas, esses grupos, essas máfias, hoje são empresas. Você vê, foi desestabilizado 78 empresas que pertenciam ao PCC, 32 bilhões de reais, né? Quer dizer, a gente não é brincadeira isso. No Brasil, a luta contra o narcotráfico ganhou mais um desafio: a presença de organizações criminosas estrangeiras. Integrantes de ao menos 10 facções de 4 países vizinhos já cruzaram a fronteira para travar disputas por território na Amazônia Legal, como indica o estudo Cartografia da Violência na Amazônia, divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Os grupos venezuelanos, por exemplo, disputam território com facções brasileiras em Boa Vista. Com presença hegemônica do PCC, o estado de Roraima tem importância estratégica para o tráfico de drogas, porque faz fronteira com a Venezuela e está perto da Colômbia. Não existe vácuo de poder, né? Então, se existe algo organizado no Brasil, é o crime, né? Então, nós temos observado, principalmente no eixo Rio-São Paulo, o domínio. As pessoas hoje não conseguem dar uma volta no quarteirão e se sentirem seguras, dada a violência, as ameaças, o tráfico de drogas, enfim, há uma insegurança generalizada. Como eu disse, como não existe vácuo de poder, o crime organizado ele vai ampliando os seus tentáculos onde ele encontra espaço e onde ele possa exercer a sua mercancia ilícita. Ainda de acordo com o estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, atualmente há 4 grupos de ex-guerrilheiros das Farc, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, concentrados na Amazônia. Ao todo, cerca de 31% dos moradores da região vivem em locais onde há disputa por poder e território entre facções criminosas. Eu acho que se a gente pode tirar uma lição disso aí, é que no Brasil de hoje, o medo passou a ser um sentimento democrático. Ele se espraia por todas as classes sociais, da elite até as classes mais necessitadas e por todos os lugares. Ele já não se concentra mais nos polos em São Paulo, Rio de Janeiro. Nós tivemos recentemente exemplos da invasão do crime na Amazônia, para exploração inclusive de ouro, e agora a notícia recente aí da invasão do crime em Porto de Galinhas. Seria um polo turístico, um lugar para ser conhecido pelo mundo como um local paradisíaco, né? Porém, tem se demonstrado aí um paraíso para o crime organizado. A Amazônia tem ainda mais atrativos para as facções.
A fronteira com países vizinhos permite que os criminosos explorem atividades paralelas que multiplicam o lucro das drogas, como tráfico de armas, contrabando de madeira e minérios, além da pesca ilegal. A ação criminosa ela não se forma, não se desenvolve e tampouco ela cria lastro do dia para a noite. Isso vem ao longo do tempo, propriamente dito. Então, onde que existe uma falha estatal, onde o Estado deixa de agir, quer seja em questões sociais, quer seja de segurança pública, onde ele demonstra fraqueza, é nesse exato momento onde que o crime organizado ele toma conta, se aflora e cria sustentáculos que permeiam justamente a sociedade ordeira, questões que completamente opostas de valores e de transgressões ao sistema penal de justiça, a contrariedade, a afronta às leis instituídas. A presença das grandes facções no território amazônico também fez disparar o registro de crimes ambientais. O desmatamento cresceu 85% entre 2018 e 2022. À medida que as facções diversificam as áreas de atuação e ampliam as fontes de renda, mais difícil se torna o combate. Eu vejo a formação de verdadeiros impérios e cartéis originários de crime organizado dessa maneira. Não é algo do dia para a noite. Isso vem de longo e longo tempo. Abaixo das pálpebras e a menos de um palmo de distância do nariz das autoridades constituídas e crescendo exponencialmente em progressão geométrica, infelizmente. Para garantir a segurança do território nacional e enfrentar as ações criminosas de dentro e fora do país, foram liberados cerca de 2 bilhões de reais em um novo plano de segurança para a Amazônia Legal, batizado de Amazônia Mais Segura e Soberana. A proposta prevê a criação de 34 novas bases de segurança, 28 terrestres e 6 fluviais, implementação de um centro de comando da Força Nacional de Segurança e um centro de cooperação internacional para troca de informações e planejamento de ações com os países vizinhos. Um investimento que, segundo os especialistas, é fundamental. É um trabalho desafiador, eu volto a dizer, é um país com uma fronteira seca gigantesca, uma fronteira molhada gigantesca, um país de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, com diferenças significantes em todos os sentidos. E isso acaba, de alguma forma, ajudando a organização criminosa em detrimento às forças de segurança pública. Mas é uma situação que precisa de investimento em todos os sentidos. Eu sempre repito que polícia não é arma e viatura, é muito mais que isso. E precisa dessa união de informações, né? E essa troca de dados de trabalho, porque às vezes você satura a região sul do país, o crime vai para a região norte, você satura a norte, ele vai para nordeste. O tráfico entorpecente tem essa forma, né, ou essa facilidade, digamos assim, de tentar fugir do sistema de polícia. As autoridades sabem que não basta combater as quadrilhas nas grandes cidades, onde a droga circula em larga escala. É preciso reprimir os criminosos nas fronteiras, no momento em que o entorpecente chega ao nosso território. Você tem que desatar todos os nós dessa forma, né? Você não pode pegar, vou desatar um nó aqui ou não, você tem que desatar todos os nós. Tem que ter a repressão aqui, tem que ter a repressão na outra ponta, no norte, que é de onde vem, através da Rota do Solimões, você tem que ter a repressão nessa rota, nesse caminho onde se dá a logística. Você não pode abrir mão de nenhuma dessas formas de atuação e de pressão para poder controlar o tráfico. Não tem como você fazer isso. Não dá para você ficar só numa ponta e na outra. Você vai ter que atuar no meio, onde tem essa confluência, essa trajetória também, é essencial. Na região da Amazônia, o desafio é ainda maior. As quadrilhas usam a seu favor o ambiente hostil da floresta e as dificuldades de acesso para inibir a fiscalização. Uma das
das situações que a gente tem identificado em estudos, principalmente na região amazônica, onde agora a gente consegue, né, identificar a organização criminosa em garimpo, organização criminosa em ouro, organização criminosa na região indígena, organizações criminosas em toda aquela região, explorando, né, o nosso bioma. A gente percebe que face a essa dificuldade geográfica, de um lado, né, de acesso ao sistema de segurança naquela região, e complementar a isso, rios que literalmente cortam, né, o país, facilitando transporte de droga, tem, né, mostrado que é ou está sendo, né, o plano B para o tráfico de entorpecentes. Digamos que a região sul e sudeste, as investigações, as polícias, de alguma forma já têm o controle e existe uma certa saturação de forças de segurança pública. Agora a gente está descobrindo um lado norte do país, o país é continental, 8,5 milhões de quilômetros quadrados, e o crime, exatamente para fugir dessa saturação, desse maior controle de segurança, ele procura a região norte do país, fazendo esse mesmo caminho. Ele sai da fronteira seca, atravessa o país e manda a droga para a Europa, para a África e a gente sabe até para a Ásia, através do mar. São várias as formas de fazer a droga chegar no exterior. E para abastecer as regiões mais populosas do Brasil, os criminosos têm usado cada vez mais a Amazônia como a principal via. Na verdade, eles dominam rotas de tráfico, né? E eles tentam dominar essas rotas para poder mandar a droga para fora e para ganhar dinheiro. E aí, como no caso do PCC aqui em São Paulo, eles também coordenam e comandam áreas inteiras de cidades, de regiões do estado, do Rio de Janeiro também isso acontece com o Comando Vermelho, para oferir lucro sobre aquela população que fica vulnerável. O Brasil é um dos principais entrepostos do mundo de cocaína, porque essa droga vem dos países andinos e acaba passando pelo nosso território. O Brasil não produz cocaína e mandado para fora do Brasil, né? Então isso faz com que o Brasil fique numa posição bastante vulnerável, porque essas facções querem dominar rotas para poder oferecer esses lucros. E com o avanço das facções, outra realidade chama a atenção. As mulheres são alvos de violência na Amazônia. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a taxa de feminicídios na região em 2022 foi de 1,8 para cada 100 mil mulheres, índice 30% acima da média nacional. O número de estupros também é maior por lá. Foram 49,4 vítimas para cada 100 mil habitantes em 2022, quase 34% a mais do que no restante do país. A presença das facções deixa marcas profundas na vida de quem vive na Amazônia. Eles têm as suas leis próprias, né? E essas leis elas são cumpridas, tanto para quem faz parte das facções ou seus adversários. Então, quer dizer, no PCC existe uma figura que chama o doutor. O doutor é o cara que faz o esquartejamento. E isso já passou para o pessoal, para os integrantes. Então, nas regiões que realmente, depois que a pessoa vamos dizer, julgada e condenada, ele paga esse preço de ser esquartejado, a família ser morta. Então, tudo isso acontece tanto com a pessoa e com os familiares, porque isso está dentro de uma doutrina, dentro das leis do crime organizado. Na Amazônia se repete o mesmo problema apontado pelos especialistas nas comunidades pobres dos centros urbanos: a ausência do Estado. Com poucas possibilidades para que a população local se desenvolva, trabalhe e empreenda dentro da lei, o crime ganha espaço. Quando o Estado não chega com saneamento básico, com habitação, com escolas de qualidade, o crime se instala. É a partir dali que o crime vai poder fazer essa interligação justamente onde há miséria. Onde há miséria, não só a miséria material, mas a miséria moral. Porque as pessoas acabam não tendo ali a oportunidade de desenvolver e entender as consequências do envolvimento com a criminalidade. Então nós temos que ter uma atuação, por isso que eu disse,
muito importante, não só com relação ao combate, né? Não só esse discurso de prende e arrebenta, não. Dá um aparelhamento para as polícias, importante. Ao mesmo tempo, legislações específicas, cuidar da saúde das pessoas que se envolvem nisso e, principalmente, trazer a sociedade para o nosso lado. Trazer a sociedade para o lado do combate ao crime organizado. E o problema está muito mais perto do que se pode imaginar. A ação do narcotráfico na Amazônia mexe com o dia a dia de todo o país. Acontece que a elite não vive num país, num Brasil à parte, né? E aquelas pessoas que são desassistidas desses direitos básicos, elas tendem, principalmente num ambiente em que se tem uma alta percepção de corrupção, a enxergar em pequenas prisões algo como efetivamente injusto, porque a elite não é presa, né? Porque eles têm contra si, basicamente, o trabalho do Estado. O Estado é ausente, o Estado é não atuante, o Estado até trabalha muitas vezes contra essa população. E a elite acaba sendo vitimada por isso, né? Porque é feita ali, pode-se dizer, de certa forma, o raciocínio ele caminha mais ou menos na questão da distribuição de renda forçada, né? É um crime, é criminoso, deve ser combatido, mas combatido da maneira certa, por meio de inteligência e por meio de assistência do Estado. O objetivo das grandes facções deixou de ser apenas o dinheiro. Hoje, a ameaça é a nossa soberania. As organizações estão em combate para conquistar parcelas do território brasileiro. Qual que era o objetivo deles central? Era, primeiro, local. Eles têm o controle de uma certa região. Eles conseguiram isso. Aí eles passaram o quê? Ao nacional. Eles conseguiram também isso. E chegaram no internacional. Eles têm hoje uma parceria com várias máfias no mundo, italianas, russas, chinesas, mexicanas. Então, quer dizer, essa questão supranacional, infelizmente, na minha visão, eles vão conseguir atingir em algumas regiões. Se você pegar as máfias internacionais no México, eles já controlam o governo na América Central. Tanto o governo quanto a situação econômica em alguns países da América Central. E no Brasil, isso não está muito longe de acontecer. Não é claro que eles não vão conquistar o Brasil, mas eles vão conquistar, como a gente estava falando, micro cidades, micro localizações. Mas, afinal, como enfrentar grupos tão poderosos, donos de verdadeiras fortunas, com armamento de guerra nas mãos e aliados tão influentes? Será que um dia o Brasil estará livre das facções? O advogado criminal Douglas Goulart faz uma previsão preocupante. Os Estados Unidos já tiveram de enfrentar um grande problema com a máfia e essas organizações criminosas, elas seguem a mesma lógica do poder mafioso, né? Nós temos ciclos de violência, nós temos etapas e eu posso dizer que estamos bem avançados na etapa. A etapa final é a guerra civil, né? A ausência completa de Estado ou a existência de um poder paralelo circunstancial com capacidade de rivalizar com o Estado não apenas em locais isolados, mas como um todo, né? As pessoas costumam desacreditar quando se fala em guerra civil no Brasil, acreditam que as nossas instituições são fortes, firmes, mas a verdade é que essa é uma realidade que precisa ser considerada. Se nós desconsiderarmos essa realidade, nós não teremos capacidade de agir preventivamente com o rigor e com a inteligência que a situação exige. Mário Badures, advogado criminalista, também vê o Brasil em uma guerra. Isso já vem de longa data. Conflito armado, conflito com banho de sangue, quer seja policiais, agentes penitenciários, qualquer membro de uma agência de segurança sendo caçado na rua. Assim como também a pronta resposta de vários mortos, que o Estado acusa, imputa que estariam dentro desse contexto e muitas das vezes acaba não tendo como estabelecer um vínculo do outro. Então é uma concepção de guerra. E nessa guerra, um local que deveria ser sinônimo de segurança máxima acabou se tornando celeiro de novos bandidos. Em 10 anos, a taxa de pessoas no sistema prisional da Amazônia cresceu 67,3%,
segundo números do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. No restante do país, a população carcerária também cresceu, mas em ritmo mais lento, 43%. E é de dentro dos presídios que as facções se expandem, aliciam novos integrantes, dominam outras regiões e controlam o que acontece nas ruas. Eu tenho dentro do sistema prisional procurados, por exemplo, no estado de Pernambuco, que são presos aqui em São Paulo, acabam ficando recolhidos em uma das nossas unidades e começam a trocar essa informação. Eu tenho o convívio de presos, que estão de forma contrária, paulistas que estão em outros estados e que estão batizando integrantes do comando do PCC dentro dos presídios, mas hoje também a gente tem a tecnologia. Hoje a gente sabe que se realiza reuniões através da internet de líderes de organizações criminosas, onde eles trocam essas informações ou vão fazendo algum pacto. Nós temos muito preso, procurado, condenado, respondendo processo, que saíram pela porta da frente do Poder Judiciário e hoje se encontram em outros países. Colômbia, Bolívia, Peru. E esses indivíduos de lá também continuam negociando, por exemplo, com uma facção criminosa de Porto de Galinhas, e o tráfico fora da territorialidade continua funcionando do mesmo jeito. Para as autoridades, o desafio de acabar com as facções criminosas ainda está longe do fim. E para vencer essa batalha é preciso muito mais do que armas. Quem está na linha de frente no combate a essas organizações diz que a medida mais urgente no momento é investir em inteligência. Nessa lógica de guerra de confronto, os resultados positivos e efetivos, eles demoram para acontecer porque existe uma guerra generalizada, onde que se prima em armar as polícias, quer seja com equipamentos, armas de fogo, viatura, mas se esquece da contraprestação da própria sociedade, onde que se tem uma polícia judiciária, uma polícia especializada, uma polícia que demanda do quê? Inteligência. É o tipo de investigação profunda. Hoje a gente tem a tecnologia, nós temos mecanismos tecnológicos que acabam ajudando o crime, como criptoativos, o lavando dinheiro, por exemplo, em obras de arte, em aras, em agronegócios, que são operações profundas, difíceis, até pelo gigantismo do país, e por isso precisa de uma expertise maior. Então a gente tem que trabalhar de duas formas. No Estado, no primeiro momento, a segurança pública de cada Estado, desenhando esse patrimônio para que, em algum momento, a justiça seja chamada através de medidas restritivas, apreensão, bloqueio de bens, arrestos, sequestros, todos esses meios, essas medidas que existem na lei, e num outro momento, fazendo um trabalho a nível do Brasil inteiro, porque a gente tem percebido também que no momento em que se satura uma região, o crime procura outra região.